Tem essa série, esse filme aqui que eu simplesmente amo e é impressionante como um meio que responde o outro, mesmo que sejam coisas completamente distantes. Eu sou PH Santos, crítico de cinema e comunicador, e eu vou falar nesse vídeo sobre Dias Perfeitos e The Bear, o Urso. Esse filme e essa série que, como eu disse, meio que se encaixam, uma vez que seus protagonistas estão indo para caminhos opostos a partir do mesmo ponto. Para ficar nesse vídeo, você não precisa nem ter assistido o Urso, nem Dias Perfeitos. Nem os dois juntos, nenhum dos dois. Fica tranquilo, fica tranquila. E vamos lá que eu vou te mostrar. Primeira coisa que eu preciso fazer aqui é dar contexto sobre cada um dos dois, sobre o que cada um dos dois conta, tá? Primeiro sobre o Urso. O Urso é essa série que tem 3 temporadas só, que tem um protagonista chamado Carme. O Carme, ele foi ser um grande cozinheiro, um chefe de cozinha, Michelin, esse negócio todo, em um grande restaurante de muitas estrelas. Acontece que em dado momento ele resolve voltar para sua origem e passa a trabalhar no restaurante do seu irmão. Como seu irmão havia morrido, ele assume o lugar ali como uma liderança. Esse restaurante, onde o Carme vai trabalhar, vai liderar no caso, ele é bem mais singelo do que os grandes restaurantes que ele tinha, e também bem caótico, bem desorganizado. É quase que uma lanchonete, sabe? Serve sanduíches, outros pratos mais comuns, e esse caos vem de como as pessoas estavam já acostumadas a gerir aquele local. Em meio não só à confusão que está financeiramente, estruturalmente, mas também até uma proposta meio perigosa, né, de se agir. Tanto que no primeiro episódio, um dos personagens, o primo do Carme, que não é bem primo, mas é primo, ele organiza uma fila, ou a algazarra de uma fila, dando tiros pra cima. Esse é o Urso, um sujeito que saiu de um canto pra fugir daquilo tudo, mas tem que ir de volta para essa outra vida. Do outro lado, nós temos Dias Perfeitos. É um filme dirigido por um alemão, que é o Wim Wenders, que se passa no Japão. O Seu Hirayama é o protagonista. Eu chamo de Seu Hirayama por respeito. É o Hirayama. O Hirayama, por sua vez, ele é um sujeito simples. Ele limpa banheiros em Tóquio e, além disso, curte o resto da sua vida, olhando as árvores, fazendo fotografias, regando suas plantinhas, aparando seu bigode, enfim, vivendo uma vida bem cotidiana e tentando se aproveitar, né, desse sentimento, desses micro sentimentos do dia a dia. Perceba que a gente tá aqui já começando as comparações entre um personagem que vai pra dentro do alvoroço, como se estivesse indo pra dentro do olho do furacão, e o outro personagem, o Seu Hirayama, ele tá bem distante desse furacão, né? Tá aceitando a simplicidade das coisas. Eu tenho a ideia desse vídeo quando eu vejo um vídeo lá no canal do Thomas Flight. Ele faz um recorte disso que eu vou falar baseado em sucesso. Como o filme Dias Perfeitos é um personagem que se contenta com o sucesso que tem, nega esse lance do sucesso, da prosperidade, etc. Enquanto o outro personagem, o Carme, parece nunca conseguir atingir isso daí. Eu vou partir desse ponto e assim começar a comparar os dois personagens. De fato, mas eu vou para outros lugares. E aí eu vou um pouquinho além do que o vídeo do Thomas consegue ir. De fato, os dois personagens, eles pensam o sucesso de uma maneira muito diferente. O Sr. Hirayama, o sucesso dele é aquela vida medíocre. O Dias Perfeitos é um filme bem repetitivo. Ele passa pelo mesmo dia 4, 5 vezes. É um filme substancialmente e, por querer, enfadonho, porque ele vai falar sobre o cotidiano, vai falar sobre essa vida que se repete. Portanto, Dias Perfeitos, né? E Dias Perfeitos também porque aquele personagem principal, para ele não tá buscando o sucesso, como a gente vê em vários filmes, vários filmes, sobretudo os filmes americanos. Ele tá se contentando com aquilo. E não é olhando pra menos. Não. Eu tinha uma visão muito ruim da vida medíocre antes de assistir o Dias Perfeitos. Eu, ao mesmo tempo que queria atingir esse tipo de vida, inconscientemente eu negava que as pessoas pudessem aceitá-la. Como é que pode, né? E aí nessa do filme repetir 1, 2, 3, 4, 5 dias, quando coisas que acontecem no 5º dia não estão correspondendo ao que aconteceu nos outros 4, 3 dias, quer que seja, eu me irrito. Como assim, né? Eu estava rejeitando aquela vida medíocre daquele sujeito e depois eu estava junto com ele, querendo que as coisas se encaixassem naquele cotidiano. Essa é a magia de Dias Perfeitos. Um filme que já tem 1 ano na minha cabeça, impregnado no meu viver, na minha essência, de uma maneira impressionante. Eu paro do nada no meio do dia e começo a pensar como é que tá o Sr. Hirayama. Será que nessa hora ele já
regou as plantas? Será que ele já terminou de limpar os banheiros? Será que ele já comeu o sanduíche dele? Em contrapartida, a gente tem uma série, O Urso, completamente caótica. A busca do sucesso do Carme, ela foi interrompida porque ele volta pra casa, só que ele não para com esse sentimento. Ele não para em nenhum momento. Ele vai naquela lanchonete, tenta colocar tudo em ordem, dentro dos padrões dele de ordem. E meio quando as coisas começam a andar, começam a funcionar, ele implode aquilo dali. Ele destrói aquilo dali pra colocar uma outra visão de restaurante. Ou seja, pro Carme não adianta atingir um cotidiano comum dentro daquela realidade, diferente do seu Hirayama. Não, ele tem que destruir pra criar um novo. E assim vem a segunda temporada, enfim. Percebe já a diferença dos dois personagens? Isso o Thomas fala no vídeo dele. Só que eu quero ir além. Eu quero falar sobre melancolia, sobre solidão e um pouco mais sobre sucesso, só que de outros pontos de vista. Os dois, o Carme e o Hirayama, são sujeitos solitários. Só que tem uma diferença. O Carme, ele tá rodeado de gente, ele tá rodeado de pessoas. E mesmo assim, a gente consegue ver esse sujeito completamente sozinho. Ele tá sozinho porque parece que só ele entende os métodos dele. A única pessoa que entende não consegue aplicar tão bem, não tem a mesma experiência do que ele. E nessa busca de atingir esse sucesso inverteradamente, né? E alvoroçadamente, eu diria, o Carme, rodeado de gente, está sozinho. O senhor Hirayama, ele não tá sozinho, mas visivelmente ele tá com ninguém ao lado dele. Pelo contrário, quando vem a sobrinha dele em dado momento e atrapalha ali o cotidiano, eu me irrito, ele se irrita, ai, tá atrapalhando aqui, eu só queria regar minhas plantinhas, bagunçou o coreto, como a gente diz. Não é que ele ama a solidão, não é isso. É que ele não se sente em solidão. Ele busca companhias. Ele busca a companhia num restaurante, que tem uma moça que canta. Ele busca uma companhia meio que distante, quando ele vai no outro restaurante comer a sua refeição diária. Ele fala com um, com o outro, de vez em quando esbarra com algumas pessoas nas bicicletas ali. Eu não consigo ver o Sr. Hirayama como uma pessoa em solitude, por mais que esteja visualmente sozinho. É o oposto do Carme, acompanhado sozinho, e ele, Sr. Hirayama, sem ninguém, porém completo, porém satisfeito. Um cara que se satisfaz com seus livros, os livros que vai no sebo e que deixa que esses livros o escolham, portanto, quase como uma amizade. Livros com os quais ele vai dormir, muitas vezes chega a sonhar e assim sucessivamente. Esse cara não tá sozinho. Ao mesmo tempo, os dois sujeitos vivem uma certa melancolia. Só que olha como é diferente, olha que magia é pegar o mesmo sentimento e transformar em duas coisas completamente diferentes. A melancolia do senhor Hirayama faz ele ver aquele mundo de uma maneira que pouca gente vê. Faz ele ver aquele mundo através de um reflexo, ou melhor, da sombra que dá numa árvore, e essa sombra muda e ele vai lá e faz foto com sua câmera analógica. Depois ele seleciona os melhores retratos, elimina os piores. Sua melancolia faz ele todo dia cortar o bigode sempre igual, regar as plantinhas, como eu disse, pegar uma plantinha no pé dessa árvore que ele observa, guardar num jornalzinho, colocar terra e depois levar para casa para cuidar. Essa melancolia faz ele comer um sanduíche muito calmamente, apenas a metade. Come, observa o todo e entra no estado contemplativo. A melancolia do seu Hirayama o coloca num estado de contemplação, de reflexão constante. A melancolia do Carme não. O coloca num lugar como se ele não conseguisse atingir seus objetivos, nem lá na vida boa que tinha e com o dinheiro que tinha, nem aqui nessa vida caótica. Ele vai pro fundo do bar, ou melhor, o fundo do restaurante, respira, inspira essa melancolia e em vez de receber contemplação, recebe ansiedades. Essa melancolia dá pra ele tristeza, do mesmo sentimento. Um encontra tristeza, o outro encontra contemplação, observação, reflexão, vida. É como se os dois filmes eles estivessem compondo meio que uma banda de jazz, vou dizer dessa maneira, uma dupla de jazz. Um fala algo, o outro responde. Um diz alguma coisa, o outro toma lá da cá. Parece dois viajantes que vão subir uma montanha. Um vai com o mapa e outro vai sem o mapa. O sujeito que vai com o mapa, ele quer atingir o cume, o topo dessa montanha. O que vai sem mapa, ele consegue sentir toda a jornada, todo o prazer que está lá. No final das contas, um deles atinge o topo. É verdade. Só que tão cansado nem consegue levantar o braço, nem consegue comemorar aquela conquista. O outro, muito provavelmente no meio do caminho, sumiu, desapareceu na névoa, nessa montanha enevoada. Mas a última coisa que viram dele foi um sorriso. Eu não tô dizendo que o jeito correto é o jeito do Carme, tampouco é o jeito do Sr. Hirayama. Não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que como essas duas produções, esses dois roteiros, eles mostram duas visões completamente diferentes de mundo. Como pode um sujeito que se contenta em limpar banheiros? É porque, dada a realidade dele,
aquele mínimo é bem digno. Na realidade do outro, o máximo, isto é, está no restaurante 3 estrelas, 5 estrelas, Michelin, sei lá como é que se chama, não tá nem perto do máximo. É uma sociedade do progresso, do sucesso, de sempre estar buscando a próxima luz do fim do túnel, porque não basta aquela luz que já está no fim do túnel, em detrimento a uma sociedade, dentro desse contexto, tá? Do basta, do suficiente. Porque dentro de Dias Perfeitos, é suficiente ter 5, 6 fitas que toca música no carro. Não precisa do Spotify. Não precisa você buscar todas as músicas do mundo. Não precisa. As que você tem já basta. Não precisa de um Kindle para ter todos os livros do mundo. Não precisa. Os 3, 4, 5 que você pega num sebo, baratinho inclusive, basta. Pro Carme, não basta estar lá no Michelin. Ele volta. Não basta ele organizar o restaurante que aí estava. Ele destrói. Ele precisa construir um novo. E na concepção desse novo, nunca acha que vai dar certo. Nunca acha, nunca, em nenhum momento. E se der tudo errado, meu Deus? E se der tudo errado? Ele é preciso ser guardado numa geladeira para que as coisas deem certo. Porque não é que ele é pessimista, é que a melancolia dele, é que o sentimento dele dessa busca constante pro sucesso faz tudo sempre por água abaixo, porque nada nunca é o suficiente. São 2 sociedades, 2 filmes, enfim, uma série e um filme que partem sempre do mesmo lugar e vão para lugares bem diferentes. Em uma cena do Dias Perfeitos, com a sua sobrinha, quando pergunta pro seu tio sobre onde é que essa água deságua, acho que é mais ou menos isso, e o tio diz que é bem para lá, bem longe de onde eles estão, ela pergunta se não tem vontade de ir lá, e ele responde que tem, mas não agora. E ela, mas quando será? E ele diz que, vai ser quando vai ser, né? Que o agora é o agora. Kondo wa kondo, ima wa ima. O depois é o depois. O agora é o agora. Isso é muito profundo. Não, mas é muito simples, PH. Depois, é lógico. Não. Se o depois for agora, o depois não existe. Se o agora for baseado no depois, o agora não existe. É bem mais profundo do que você imagina, bem mais profundo. Veja só, o Carme sempre tá pensando depois, as ansiedades dele levam pra isso. Nunca tá vivendo o agora, a concepção do isto. É sempre a concepção do aquilo, porque é justamente as diferenças das sociedades. A sociedade do ter não se contenta com isso que já tem. Precisa ter mais, buscar mais, conseguir mais, destruir para construir. Seu Hirayama, em dado momento com seus amigos, tá de frente para um local que teve um prédio que caiu não, que foi, enfim, demolido, né? E eles ficam ali contemplando aquele local, porque pro seu Hirayama as coisas que se vão é que importam até, porque são memórias que talvez não voltem. No máximo que o seu Hirayama faz é olhar para o passado, para trás. Pro agora é regra. O Carme, ele olha para trás e quer responder esse para trás com para frente, não vive isso, não vive. Carme, ele tá fugindo de alguma coisa. A gente sabe, na série eu não vou dizer o que é. O seu Hirayama também. Quando a irmã do seu Hirayama chega e caçoa daquela vida de limpador de banheiros que ele leva, é como se chegasse pra ele o próprio Carme e dissesse: ei, essa tua vida não é sucesso. Essa tua vida é medíocre. O seu Hirayama pouco entende porque é tão bem sucedido poder andar numa bicicletinha, sentir o vento, sem tanta preocupação, tomar um banho tranquilo, viver o agora do banho, comer uma refeição vivendo agora. Esperar que seja a roupa ficar pronta na lavanderia, mas uma esperativa, lendo um livro, conhecendo algo novo. A gente não sabe quais são os sonhos do Carme. Quando ele dorme, ele só dorme. A gente sabe quais são os sonhos do seu Hirayama. Ele sonha com aquele cotidiano continuar, com aquela rotina continuar, com seus ritos continuarem. O Carme sempre tá tentando destruir esse cotidiano para construir o quê? Sabe-se lá, um sonho, um desejo de algo, porque o que tem de novo não é o suficiente, nunca basta. Tudo bem que limpar banheiros em Tóquio parece até algo legal, né? Os banheiros são tão bonitos, mas ainda assim é limpar banheiro. Seu Hirayama vê a beleza de estar ali, é gigante demais. Então, enquanto o Carme foge e depois tem que voltar, e quando volta tem que impor aquele lugar como se fosse dele, a face dele, o jeito dele, e isso parece que nunca acaba, porque o jeito dele nunca chega, nunca é suficiente. Seu Hirayama rejeita. Pena que a sua irmã não entendeu o que sua filha entendeu, inclusive, sobrinho do seu Hirayama, que existe uma beleza naquilo tudo que o senhor tá fazendo, naquilo tudo que aquele japonês tá fazendo. Existe uma beleza muito profunda.
Em um dos episódios mais caóticos de O Urso, o episódio seguinte é Dias Perfeitos. O episódio mais caótico do Urso vai na origem do Carme, num jantar em família. Segunda temporada. No dia seguinte, ou melhor, no episódio seguinte, é o dia mais tranquilo dessa série inteira. É quando o primo ele aprende a elegância do processo, a importância do processo, a tranquilidade do processo. É quando seu primo encontra-se com seu Hirayama e entende que talvez as coisas já estejam funcionando. Só precisa desacelerar, ver o mundo com um pouco mais de tranquilidade. Seria bom pro Carme ver um pouco de Dias Perfeitos, mas ele não vê. Eu vou terminar esse vídeo com algo que eu escrevi, tá? Eu falei em dado momento aqui que Carme tá sempre buscando essa luz no fim do túnel e sempre que ele chega nessa luz, ele vai atrás de outra luz. Eu falei também desses dois sujeitos que sobem a montanha e um desaparece e o outro, porventura, meio que desaparece também. Só que um desaparece com um sorriso na cara e o outro fica só a silhueta porque ele foi escalar outra montanha. Aquela montanha não foi o que lhe bastava, não era o que lhe bastava, não era o suficiente, não era o bastante. E se você chegar a essa luz do fim do túnel e descobrir que em vez de encontrar o que você esperava, em vez de encontrar o sucesso, isso não preencher aquele vazio interno. Seu Hirayama, ele não enxerga essa luz no fim do túnel, ele olha pra cima pra enxergar a luz. Ele prefere a sombra dessa luz do que a luz em si. O Carme, por sua vez, parece que sempre tá buscando uma próxima luz no fim do túnel. Cientes disso, entendendo essa diferença de vida, o caos versus a tranquilidade, ou um caos controlado de um lado versus um caos que parece só se resolver a partir disso, de mais caos ainda, de mais confusão ainda. Tendo tudo isso em vista, eu te pergunto, será que se você viveu o urso, será que realmente vai atingir os dias perfeitos?